Acelerar com o freio de mão puxado? Pergunta difícil, né? Na verdade, fácil. Se você quiser responder, não, porque vai dar cavalo de pau, como aparece aqui na figura. Mas quando a gente entende que acelerar sim é bom, crescer, aumentar em coisas boas, mas ter o freio de mão puxado na arrogância, no orgulho, na vaidade, nos sentimentos não tão bons, então a gente vê que faz sentido, é uma boa combinação. Acelerar sim, mas com um freio de mão puxado para as coisas que não são tão boas que se misturam. A gente está em Parashat Eikev, o tema é o dia 15 de Av. Boa noite, bom dia. Tem a ver o boa noite hoje de começar. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A gente chama o projeto do Kutei Sirot. Esse é o volume 34 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Como eu falei, a gente está na Parashat Eikev, fala sobre o dia 15 de Av, que está ligado com essa Parashá. É o meio do mês de Menachem Av. No Tratado de Tanit, no final, na página 30, 31, 30 Beit, fala sobre a festa do dia Tu B'Av, que é o dia 15 de Av, que é o meio do mês de Menachem Av, que a gente se encontra. Lo hayu amim tovim le Israel kamishasa b'Av be'yom kippurim. Não tiveram dias tão bons, Yom Tov, como para Israel, como o dia 15 de Av. E está explicado logo em seguida, porque desse dia em diante se aumenta e vai aumentar. Mas aquele que não aumenta vai se juntar. A gente vai ver o que é isso. O Rashi fala, Mikan Vaela, de agora, desse momento em diante, do dia 15 de Av, em seguida, se deve aumentar, aumentam as noites, né, no hemisfério norte, que é uma parte da população do mundo, fica mais escuro, né, aumenta a noite sobre os dias, e é propício para se ocupar com a Torá, com o estudo Torá, que aumenta Haim na vida da pessoa. Bava Batra, página 121, Beit, também fala sobre isso. O Rashbam lá explica por que se deve aumentar do dia 15 em seguida, que se aumenta a noite e tem que dar vida para a noite. E o que é vida? Hu Hayecha. Em Dvarim fala que a Torá é comparada com vida, como está em Mishlei também, em Provérbios, que Orer e Amim, que a Torá também prolonga os dias, as nossas vidas, de vida, e também dá paz. Então você deve aumentar a vida com a Torá, já que a noite está aumentando em relação ao dia. E não se deve diminuir o estudo da Torá, porque senão diminui a vida. Você entender qual é o grau do acréscimo no estudo da Torá de noite, do dia 15 de Av em diante. Então, tem duas possibilidades. Se é para um Yoshev Ohel, que é um estudioso que já estuda a Torá, Talmid Chacham, né, um sábio, um estudioso, o Alter Rebbe traz nas leis de Talmud Torá, Siman 3, que um Talmid Chacham, ele deve cumprir o que se fala na profecia Ve'agita bo yom umam valayla, mamash, que a pessoa que é um estudioso deve viver o dia e a noite, o dia inteiro estudando Torá. Como está escrito, nossa parashava de Batabam Bishif Terra Beveiser, que está no Shema Israel, que você vai falar sobre Torá quando você se sentar na sua casa ou quando você for sair no caminho. E em Menachot, página 99 Beit, que não se deve parar de falar a Torá, de sair Torá da boca.
Então, esse que é um estudo da Torá, já estuda dia e noite, como está na nossa Paraxá, que a gente viu, no capítulo 6, verso 7, e é na Alahá, como diz o Alter Rebbe, e no Talmud também, não tem acréscimo além da sua obrigação, ele já faz isso. E se a pessoa é um balestra, que é alguém que trabalha, não tem tempo de estudar o doutoral o dia inteiro, ele sai da obrigação fixando tempos de estudo de dia, um perek, um capítulo de dia, e um perek, um capítulo de noite. Né? Como está nas leis do Mishneh Torah, do Rambam, Maimonides, Alachot Talmud Torah, as leis Talmud Torah, capítulo 1, que a pessoa deve fixar um tempo para estudar a Torá de dia e de noite, como está escrito em Yoshua, Vegeta Boy Yomam Valayla. E Menachot, de novo, na página 99 Beit, fala o que é isso que você deve estudar de dia e de noite. É um Perek errado, um capítulo Shacharit, de manhã, e um Perek errado Arvit, um capítulo de noite. Então, a pessoa que não é estudiosa, que trabalha, ele pode realmente fazer mais do que o seu companheiro, né, e mais do que a sua obrigação, mas por que não fazer isso também quando os dias são mais longos? Porque só agora. E certamente o principal estudo da Torá é de dia, o estudo de dia. Então, deve-se acrescentar o estudo de dia, porque agora que fala, só quando a noite aumenta que deve-se acrescentar no estudo. Qual a diferença se o acréscimo é de noite, de 15 de Av em diante, ou de dia, quando os dias são maiores que a noite? E pelo contrário, se tem uma recompensa especial pelo estudo de noite, que não tem tanta perda para aquele que trabalha, né, porque ele não trabalha de noite, muito mais ainda, e Calva Homer, a fortiori, né, se percebe que merece uma recompensa. É especial se a pessoa acrescenta, alguém que trabalha de dia, quando pela Torá está isento da Torá, por causa da necessidade de trabalho, então ele está roubando do tempo de trabalho e de sustento para consagrar o estudo da Torá. Então deveria merecer muito mais ainda uma recompensa especial. E não dá para aceitar que se trata de um bala Essek, né, alguém que trabalha, que não pode de jeito algum acrescentar o estudo de Torá quando é de dia e que os dias aumentam e que só tem valor quando ele aumenta de noite, porque ele não pode durante o dia. Além do que, se entende claramente que a orientação que fala na Alahá, na Torá, no Talmud, é geral para todos. Não diferencia se é só o que trabalha ou só o que estuda Torá. A gente vê também nas Alahot no Torá, no capítulo 4, e também tem no Remá, que é um legislador, né, junto com o Shulchan Aruch, e no Rambam, que tem uma segunda especial de estudar a Torá de noite, que está escrito que é a mitzvah lilmod beyom valayla, que a pessoa tem a mitzvah de estudar tanto de dia quanto de noite, mas que o principal da sabedoria é de noite. Que se a pessoa quer lezakot zehut beket Torá, se ela quer ter o mérito, merecer o mérito da coroa da Torá, ele vai caprichar mais nas noites. Como pode dizer que se não acrescentar, morrerá, como está escrito, mais cedo. E a mãe vai enterrar a pessoa que se não acrescentou. Né, que fala que Maperush Yosif, o Rav Yosef fala que se não aumentar, vai se juntar. Né? Yosif vai Yosef, que é Yasef Minalam Bechaimor, vai terminar, completar a sua vida ainda durante a vida da mãe. O Rashi fala aqui que é isso que a mãe vai enterrar a pessoa. Vai morrer antes do tempo. E, como a gente falou, no Mishneh Torah, que repete na linguagem do Alter Rebbe, quem quer merecer o Keter Torah, a coroa da Torá, deve estudar de noite. O irmão fala tanto em ser coroado com a coroa da Torá, quanto ter o mérito, como a gente falou, Lezakot, Zhut, da coroa da Torá. Tem dois assuntos no Keter, na coroa da Torá. Um, tá ligado à parte mais elevada que tem na Torá,
está ligado ao mérito de estudar de noite e receber essa coroa da Torá. E 2, que é a Torá, que é a coroa da pessoa que estuda. Podemos dizer que a intenção do Rambam Maimonides aqui é literalmente a coroa da Torá, que está acima da cabeça. Não só o que a pessoa entende, mas sua ligação colada, dveikut, no doador da Torá com Hashem. Como Bar diz, comentarista do Shulchan Aruch, a pessoa deve se tornar uma carruagem, uma sala para a presença divina, um quarto, um ambiente para poder Hashem pairar dentro da pessoa. Juntar a nossa alma com o espírito da fonte da Torá, que é Hashem. O Arizal explica que a grandeza do dia 15 de Av está ligada com a plenitude da lua, está ligado com a lua. A diferença em relação a cada mês e mês, que também tem o dia 15, que a lua está plena, é que nós somos comparados com a lua. E a completeza, a plenitude, está ligada com o preenchimento da sua falta. A lua tem um ciclo, que ela fica ausente e depois reaparece. Então sabemos que toda descida é para uma subida maior depois. Então os primeiros dias do mês de Av até o dia 9 de Av, inclusive, estão ligados com o máximo da descida, destruição, exílio, né? A queda de Jerusalém e do Beit HaMikdash. E a plenitude total será com a redenção verdadeira e definitiva, que consertará a destruição do Beit HaMikdash que aconteceu no dia 9 de Av, nas 2 vezes. Isso é representado pelo dia 15 de Av, quando é a plenitude da lua no mês de Av, depois de uma descida tão grande que foi a destruição e o exílio. O primeiro motivo dado na Guemará para o Yom Tov, o dia bom de Tu B'Av, é Yom Shekalu Bo Metei Midbar, o dia em que pararam de morrer as pessoas que estavam decretadas para morrer no deserto depois do pecado dos Meraglim, que não quiseram entrar na terra de Israel, convenceram o povo inteiro a não entrar. Embora o decreto tivesse terminado no dia 9 de Av, só foi revelado quando a lua ficou cheia no dia 15 de Av. Vemos então que a grandeza do dia Tu B'Av, 15 de Av, justamente nesse dia, o dia que a lua está cheia e que pararam de morrer, ou se revelou que tinham parado de morrer. Justamente nesse dia e não nos demais, quando a lua começa a decrescer depois do dia 15. Tem o ciclo da lua, que ela vai crescendo, aumentando, chega no dia 15, que é o máximo, vai descendo depois. Vemos então que esses dois assuntos são uma contradição entre si. Em princípio, Yom Tov é só no dia, que logo depois começa a decrescer. Ao mesmo tempo, desse dia em diante, se aumenta no estudo da Torá, pois as noites aumentam em relação ao dia. Então, se decresce a luz da lua e se aumenta o estudo da Torá. Assim como a lua tem subidas e descidas, nós também temos subidas e descidas. E a ordem é fixa e constante, né? Começa no começo do mês, né, que a lua vai crescendo, vai aumentando, e nós devemos então crescer de força em força. Mas, por outro lado, como pode, depois do dia 15, a gente deveria diminuir e descer? Na verdade, não. Porque a gente sempre deve crescer em santidade. Então, terminando, na primeira metade do mês, a falta de plenitude da luz da lua demonstra uma falta. Então, precisa aumentar em luz. Como acontece, a luz da lua vai aumentando. Mas na segunda metade, a falta de plenitude da luz da lua não demonstra uma falta. Pelo contrário, é uma grandeza que a gente vai ver, que é o freio de mão puxado. Então, no começo do mês, a gente acelera. No segundo mês, a gente puxa o freio de mão. Porque em Hulin, tratado de Hulin, que está agora nessa época, no Daf Yomi, na página 60 Beit, Hashem fala para a lua se diminuir, que a lua reclamou. Com a famosa história que a lua reclamou que tinham 2 coroas, uma coroa para 2 reis. Então Hashem fala, então você que vai se diminuir, não o sol. E assim como nós também nos diminuímos, nós também somos chamados de menores. E nos diminuímos em bitula, a gente se anula para Hashem. Então, quando estamos no máximo da luz, com força revelada, né, que passou o mês inteiro aumentando em luz, tanto
a gente, com nós mesmos iluminados, como iluminando o mundo, como a Lua também tem esse assunto de iluminar a Terra, a gente pode, chegando no ápice, também ter egoísmo e arrogância. Sabendo da importância do nosso trabalho, não é à toa, a gente sabe da importância, então a gente pode se sentir. Por isso, precisa equilibrar com o bitul. Tem que acelerar sim, mas tem que ter sempre um pouquinho do freio de mão puxado, né? Acelerar, crescer, aumentar, perceber a nossa importância, mas também ter humildade, ter bitul, ter anulação para Hashem. Assim que chegar no máximo, precisa equilibrar com a diminuição dos holofotes, das luzes do palco, das purpurinas. A primeira parte está ligada com o aumento de luz, aumento de existência. E a segunda, com o bitul, a anulação, que é a não existência. Através da não existência do bitul, é muito mais ainda do que o aumento da luz, porque a gente chega na fonte da luz, numa hora, na luminária, em Hashem. Esse é o assunto do molad, do nascimento da lua nascente, né? O nascimento da lua, que une o sol com a lua, né? Assim como tem, no caso do aluno, na frente do mestre. Né? Na frente do mestre, ele tem um assunto grande, que ele recebe a luz do mestre totalmente, e ele fica totalmente anulado, porque ele está na frente do mestre. Enquanto está longe do mestre, ele passa para os outros, ilumina os outros. Do mês de Menachem Av, vamos para Elul. O Elul é o Alter Rebbe revelou que é o Melech Bassadeh, o rei está no campo em Elul. Então a gente vê na sequência cronológica, no calendário, a gente tem, né, a descida grande dos primeiros dias de Av até o dia 9 de Av. Depois tem a crescida gigantesca até o dia 15 de Av, que a gente chega no maior crescimento que tem do que comparado com todos os outros meses que a lua está cheia. E aí, depois a gente tem o bitul na segunda parte do mês, que a gente se anula na segunda parte do mês de Av, depois da grande elevação do dia 15 de Av. Então, a gente merece, através da anulação, que Hashem nos receba em Elul, com faces sorridentes e bonitas, e nos dá todos os nossos pedidos, e a gente garante uma Ketivai Hatematová, que a gente seja escrito e selado, uma vida boa, uma vida longa, e com a redenção verdadeira, completa e definitiva, como a Shernal, agora, já.